Boa tarde. Então, pessoal, muito obrigada aí pela presença. Nós vamos começar o webinar em breve, tá? Esperamos só 2 minutinhos aí para que todos possam terminar as conexões, acessarem os links e a gente já continua e começa aqui o nosso primeiro evento online do programa de parcerias da Claranet. Mais um minutinho aí, né, pessoal? Esperar o pessoal entrar. A gente já Uhum. começa. Pessoal, boa tarde. Então, nós iremos dar início aqui à transmissão do Claranet Partner Webinar. Esse é o primeiro evento online desse novo programa que a Claranet lança agora, lançou nos últimos 6 meses, né, desde o início do nosso ano fiscal. E a ideia é que a gente possa bater um papo aqui, falar sobre a companhia, falar sobre esse novo momento e também reforçar algumas frentes que a gente tem trabalhado aqui, pensando em como agregar valor, benefícios para os parceiros que estão atrelados ao nosso ecossistema, tá? Então, a ideia é que a gente possa seguir essa linha aqui na agenda. Eu vou trazer um pouquinho aqui dos nossos apresentadores, né? Então, eu vou falar com vocês um pouquinho aqui sobre a dinâmica aqui do nosso programa. A gente vai ter a participação do Thiago Duarte, também nosso diretor aqui da área, e do Vitor Fialho, head de portfólio. Então, fazendo aqui uma breve apresentação. Então, meu nome é Ana Paula, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a gerente de parcerias e sou responsável por todo o circuito aqui de homologação, a jornada que o parceiro tem aqui conosco, desde a entrada até o processo de desenvolvimento de relacionamento e criação de oportunidades que a gente realiza aqui junto com o time comercial, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Tiago Duarte. Obrigado, Ana. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo. Meu nome é Thiago Duarte. Alguns de vocês já me conhecem. Eu estou liderando aqui o time de parcerias e alianças. Hoje, como a Ana falou, a gente vai falar sobre o nosso programa de parceiros de negócio, né? Então, espero que essa sessão seja produtiva para todos e obrigado aí pela presença. Vai lá, Vitão. Ô pessoal, prazer aí. Muitos de vocês estou conhecendo hoje, mas me apresentando, me chamo Vitor, fico hoje responsável aqui pela área de portfólio na Claranet. Houveram boas e novas mudanças e a gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho delas aí, tá? Obrigada pela apresentação, Tiago, Vitor. Então, nós vamos
dar continuidade aqui de fato ao início, né, desse conteúdo, dessa jornada aqui nesse webinar. Para vocês terem uma ideia da nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre a Claranet, o nosso momento, vamos trazer insights e informações importantes sobre o portfólio e como que a gente pode agregar não só aos clientes dos nossos parceiros, mas ao próprio portfólio dos parceiros também comerciais da Claranet. A gente vai falar sobre o programa de parcerias e como a gente estruturou as regras, como que vocês podem, de fato, gerar não só valor, pensando em oferta de serviço, né, de produto, mas também como vocês poderão contar conosco aqui no cenário de parceria. Eu vou trazer também uma visão aqui do portal do parceiro, para que a gente possa esmiuçar um pouco mais sobre esses benefícios e as ferramentas que vocês terão disponíveis conosco. E também a gente vai ter uma sessão ali de dúvidas no final. Vale reforçar que as dúvidas, elas não estarão fixa somente no final do evento, mas as dúvidas também poderão ser colocadas ao longo aqui do nosso evento online. No final nós temos uma surpresa, então eu peço que continuem conosco aqui, todos que já estão conectados, a gente tem uma surpresa no final desse evento, tá? Eu vou passar agora então aqui para o Tiago a palavra para que a gente possa começar a nossa programação. Obrigado, Ana. Eu vou falar aqui para vocês rapidamente, para quem ainda não conhece, para quem conhece e para quem ainda não conhece a Claranet, né? Aqui no Brasil, a Claranet entrou, ela veio para o Brasil até por conta do histórico de Claranet, né? A Claranet ela cresceu muito com fusões e aquisições, né? A gente tem um foco grande no crescimento orgânico, claro, mas a gente também tem um foco em aquisições, em crescer em aquisições. E não só do portfólio que a gente já tem, mas na verdade, quando a gente fala em aquisição, a Claranet ela busca outros produtos, outras linhas de negócio para que a gente possa incluir dentro do nosso portfólio. Então, a Claranet veio para o Brasil em meados de 2016, comprando a Credibility, que era uma empresa focada em nuvem pública, né? Depois, em 2020, ela fez a aquisição da Corpflex, muito focada em nuvem privada. Então, até esse momento, a gente era muito forte em nuvem pública e em nuvem privada, né, com a compra da Credibility e Corpflex. Depois, em 2021, a Claranet adquiriu a Mandic, que a gente conseguiu. Eles também tinham um foco grande em nuvem pública, mas tinha um foco grande em mid-market e em small business. Então, era essa a ideia, em crescer em mid-market e em small business. E aí, por fim, a última aquisição que a Claranet fez foi a DTSys em 2023. A gente entendeu que a DTSys, dentro do nosso portfólio, já tínhamos um portfólio de nuvem pública, mas a DTSys veio para complementar esse portfólio com algumas soluções, algumas ferramentas e processos que a gente até então a gente não tinha. Pode seguir aí, por favor. Só para falar um pouquinho mais da Claranet como grupo, né? A gente está presente aí em 11 países. Como eu falei, a Claranet é muito conhecida por aquisições, então a gente fez mais de 40 aquisições ao longo dos últimos, acho que 30 anos, né, de companhia. Hoje a gente tem na nossa base mais de 10 mil clientes, 3.500 colaboradores. A gente foca muito na especialização e no nosso time de operação em especialistas. Então, temos mais de 200 especialistas em cibersegurança e mais de 600 certificados em nuvem pública. Então, esses aí são grandes números. A gente está presente em quase todos os continentes. Só não estamos presentes na África, mas América Latina, América do Norte, Ásia, muito presente na Europa, né? A Claranet ela surgiu em UK, então a gente é muito forte na Europa e por ser uma empresa global, a gente consegue dividir essas informações, portfólio e camada de serviço entre as Claranets. Esse aqui é um pouquinho da Claranet, né? Eu vou passar agora a palavra aí para o Vitor. Ele vai falar um pouquinho do nosso portfólio e agradecer de novo a presença de todo mundo. Obrigado.
Opa, obrigado, Thiago. A gente vai falar um pouquinho do portfólio agora da Claranet, onde com todas essas aquisições aí que o Thiago mencionou, a gente vai construindo e organizando o portfólio. As empresas vão agregando com as ofertas que ela já tem. E hoje, nesse último ano, a Claranet está distribuída nessas 5 caixas principais, que são elas onde a empresa driva as ofertas, né? Então, a gente vai de cloud, segurança, workplace, dados em inteligência artificial e aplicações. É importante mencionar que todos esses temas, a nossa preocupação é acompanhar o cliente em toda a jornada que ele possui. Então, a gente tem a preocupação de, em todos os assuntos relacionados à cloud, a gente conseguir apoiar ele durante essa jornada, desde o início ali, uma amostra do que ele tem para utilizar em nuvem pública ou privada, até o final ali, com modernizações e coisas desse tipo. Então, acho que essa é uma das principais mensagens que a gente quer passar aqui com o portfólio, que em diferentes temas a gente consegue apoiar o cliente na jornada. Falar um pouquinho de forma rápida, depois a gente vai entrar em algumas ofertas ali, só para vocês terem uma ideia do quanto a gente pode agregar com os clientes e com os parceiros. De cloud, a gente trabalha com nuvem pública, nuvem privada, a gente tem um pouco de outras ofertas de gerenciamento, segurança. A gente também já vai entrar um pouquinho no detalhe. O ponto, acho que é bem importante explicar para vocês a questão do workplace. Workplace, a gente entende que é uma oferta, uma unidade ali, que é para quando a gente tem ali o face-to-face com os nossos clientes. Então, serviços como Office 365, Field Services, Service Desks, todas essas ofertas que ali você tem ali o contato mais olho no olho com o cliente, a gente acaba englobando nessas ofertas. A gente não podia deixar de ter a parte de dados e inteligência artificial aqui em uma das nossas caixas principais, né? Um dos assuntos mais falados nesses últimos anos, e a parte de aplicações que compõem toda essa jornada. Então, a gente consegue ali cobrir o cliente com tudo que ele precisa e ele se preocupar justamente com o negócio core dele ali, tá? Tudo isso que vocês estão vendo, ali na parte de baixo, a gente tem a parte de plataformas. Então, da mesma forma que a gente tem a parte de ofertas, a gente tem as plataformas tanto de hardware quanto software. E aí, o que seria isso? A gente entra com a parte de firewalls, access points, switches, a parte de dados também como SaaS e revendas desse tipo, e todas essas plataformas nessas 5 caixas principais. Então, pelo menos uma ou duas plataformas de software ou de hardware a gente tem para cada caixa dessa especialidade, tá? Pode passar, Ana, por gentileza. Aqui é importante vocês entenderem como que a Claranet entrega os serviços dela. Então, hoje a gente separa uma boa prática até de mercado em 3 principais cenários. A gente tem o serviço de consulting, nossas consultorias. A gente trabalha com professional services e com a parte de managed services. Trazendo um exemplo para vocês terem clareza dessas 3 etapas, se a gente pegar um processo de migração, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de consultoria, um trabalho de assessment naquele cliente, entender tudo o que ele precisa, o que ele precisa melhorar ou corrigir para uma migração futura e trazer algo mais tangível para ele ali em formato de documentação e expertise da nossa parte. Então entram muitos serviços voltados para essa parte de consultoria. Quando a gente vai falar de professional services, a gente já está dizendo aquele profissional que vai realmente executar aquela migração, fazer o desenho de arquitetura e dizer como isso vai funcionar na nuvem e também executar ela, seja ela numa nuvem privada ou pública. E por último, a parte de managed services, aquele ambiente que já foi migrado, a gente consegue na jornada gerenciar aquele ambiente. Então, a gente vai prestar um suporte, fazer um atendimento de chamados, um monitoramento. Então, é para deixar claro que a gente separa nesses 3 itens para ele ter clareza, mas que desde a parte ali de uma consultoria inicial que vocês tragam um cliente até o final de gerenciar os serviços que ele precisa, a gente acompanha ele em toda essa fase. Tá? Ana, pode passar. Eu vou falar um pouquinho, a gente trouxe aqui as principais ofertas
mas se a gente for falar de todas as ofertas, a gente tem hoje no nosso portfólio mais de 40, 50 ofertas tranquilamente ali dentro dessas caixas. A gente trouxe algumas que são as mais procuradas ali, as mais que a gente lida no dia a dia, até para explicar um pouquinho para vocês como que a gente pode ajudar o cliente de vocês. Então, falando ali um pouco de cloud, desde um primeiro contato ali com a parte de billing, ajudar ele nessa questão de faturamento. Muitos clientes ainda têm essa dificuldade em relação aos provedores. A gente tem o nosso serviço de nuvem privada, um dos nossos principais serviços aqui no portfólio de cloud, que hoje é a Claranet Cloud Platform. A gente tem um serviço de nuvem pública, seja para sustentação ou para criar ambientes dentro de uma nuvem pública. E aí toda aquela parte que engloba o expertise de anos ali que a Claranet com as aquisições foram adquirindo, que são os serviços de FinOps, DevOps, trazer um pouco de observabilidade para dentro da aplicação do cliente que está rodando ali na nuvem pública ou privada, a parte de backup e disaster recovery, tá? Todas essas ofertas, reforçando, são as nossas principais. A gente tem mais ofertas para dentro de cloud. Depois a Ana vai falar um pouquinho aí de como que é o cadastro, parceiro. E aí vocês têm total acesso a essas informações e a gente pode fazer os treinamentos aí para o parceiro específico para um determinado assunto, para ele enriquecer um pouco mais ali na hora de conversar com o cliente, tá? Na parte de segurança, a gente fala bastante ali da parte de pentest, né? A gente tem a parte do Vulnerability Assessment, que é aquela análise inicial para trazer, igual eu comentei alguns minutos atrás, a parte de consulting. Então, a gente começa a trazer um assessment para ele sobre como são as vulnerabilidades. A gente tem a parte de gerenciamento de firewall, nosso framework niche para apoiar o cliente também no levantamento dessas informações. E a gente pega um serviço como o SOC também, que está lá na nossa terceira caixa, que são os serviços gerenciados ali quando uma operação já está rodando com uma maior maturidade, tá? E aí, entre outros. A gente tem a parte de workplace, então, desde um profissional ali dedicado que o cliente precise, com um nível de expertise, que às vezes é muito difícil encontrar isso no mercado, a gente tem ali nesse serviço do Managed Teams, tá? A gente tem a parte de Microsoft 365, toda a parte de revenda de licenciamento, apoio ali no cliente, essas novas ferramentas estão chegando agora como Copilot, sustentação em cima dessas ferramentas a gente também consegue fazer, tá? Todo o serviço ali em loco de Service Desk, Field Services, sejam para operações aqui na região de São Paulo ou em todo o Brasil. A gente tem operações ali no território brasileiro, Manaus, desde até a parte ali do sul, do Rio Grande do Sul. Então a gente consegue comportar e atender o cliente. A gente tem a parte de dados IA, que é uma parte bem legal. Tem bastante coisa crescendo agora e são muitas ofertas onde o cliente precisa inicialmente ter, no nosso caso aqui, um discovery desses dados. A gente tem um serviço bem legal aqui que é trabalhar depois que o cliente entende isso, como que é a governança desses dados, que é o nosso serviço de data governance. A gente tem um produto muito legal da parte de dados que é o nosso Maestro. É uma ferramenta onde ele apoia o gerenciamento de operações em nuvem. E aí, dentro disso, ele traz diversos insights como FinOps, segurança, arquitetura. É um produto muito legal também para quem tiver interesse. E também a parte Data Lake, que a gente fala dessa construção de informações ali e aglomeradas e ali trazendo informações reais para o cliente para gerar insights para ele, tá? Por último, a gente tem a nossa caixa de applications, algumas ofertas para a parte de modernização, principalmente. Então, você tem aquele parceiro, você tem aquele cliente que você já tem há 5, 6, 7 anos ali, aquela empresa como cliente. Muito provavelmente aquele cliente vai ter um ambiente legado que já está há algum certo tempo que ele não pode trazer para uma nuvem pública, por exemplo. E a gente tem uma solução muito legal para modernizar esse ambiente do cliente. A mensagem que a gente quer passar aqui é que, se vocês perceberem, a gente consegue apoiar ele desde o início de uma jornada ali, que ele esteja indo para uma nuvem pública ou privada, e até durante a fase ali, seja de professional services e serviços gerenciados. Então, é um portfólio que a gente está fazendo para ele ser o mais completo possível em acompanhar o cliente nisso. E mais para frente, em outros webinars, a gente pode falar aí de ofertas específicas, tá? Mas acho que a mensagem principal é a questão da gente estar com o cliente na jornada para quando ele precisar. Por último, a gente
precisa, extremamente importante a gente ter boas alianças para todas essas caixas, porque são as alianças que fazem a gente ter escalabilidade nas ofertas e principalmente trazer tecnologia de ponta para todas elas, tá? Então aqui a gente traz quais são os nossos principais aliados para prover essas soluções e, novamente, igual a gente tem a questão das ofertas, a gente estava mostrando as principais ofertas, não são todas. Aqui são os nossos principais aliados que a gente driva para alguns assuntos e não necessariamente nós trabalhamos apenas com eles, tá? Trabalhamos com outras alianças, com outros parceiros, e aqui a gente está mostrando para vocês um pouco deles, tá? Então, da parte de cloud, igual o Thiago comentou, e segurança eram os nossos principais expertises até alguns anos atrás, então, consequentemente, são a nossa caixa ali onde a gente possui a maior quantidade de aliados, tá? Então, a gente trabalha com AWS, Red Hat, Lenovo, a própria VMware, com Volt. Então, todos esses aliados acabam nos apoiando, alguns até em outras caixas, mas com o mesmo aliado, tá? Então, a gente tem uma forte parceria em todos esses que vocês estão vendo aí, tá bom? Thiago, tem algo que você quer comentar, falar um pouquinho mais de aliados? Sei que é a sua Não, caixa não, aí. acho que é um ponto importante que você falou. Esse aqui não é uma lista exaustiva, né? A gente tem Isso. outras alianças que a gente que a gente já fez, né? Que a gente procura fazer também, né? E isso, quando a gente traz uma aliança nova, ela demanda muito trabalho da Claranet no sentido de certificar o time, de capacitar o time para que a gente possa prestar um bom serviço para os nossos clientes, né? Então, esses daqui são os que a gente chama aí de Tier One, né? Que nós temos pessoas certificadas, que a gente tem um time para poder atender os nossos clientes, mas temos outras alianças que a gente está construindo para poder cada vez mais a gente poder atender o mercado. Acho que era isso, mas obrigado aí, Vitor, pela palavra. Não, imagina. Agora a gente vai ficar com a Ana para falar um pouquinho do programa de parceiros. Acho que a grande parte aí quer entender um pouquinho o que mudou, o que vai ter de novo. Aí fica com a palavra aí, Ana. Obrigada, Vitor. Obrigada, Thiago. Esse é o momento da gente trazer um pouquinho aí das regras, né, que a gente tem trabalhado ao longo desse novo ano fiscal que começou em julho do ano passado. Então, o programa de parcerias, pensando no histórico, ele já existe há algum tempo, até isso é cenário do processo de aquisições que o Thiago comentou ainda no início da nossa apresentação, das aquisições que a Claranet fez aqui no cenário Brasil. A gente possuía diferentes perfis de programas de parcerias em diferentes empresas. Então, inclusive a nomenclatura, programa de parcerias, é uma nomenclatura que já passou por algumas mudanças. Então, o último programa que a gente possuía era um programa de alianças, que naquele momento era um programa que também falava do escopo de parceria comercial, mas utilizando a nomenclatura como aliado. Hoje, o programa de parcerias, que até a metade do ano passado a gente chamava de programa de alianças, ele se torna o programa de parcerias comerciais da Claranet. A gente possui um histórico com diferentes perfis de parceiros tracionando oportunidades conosco, presentes em diferentes partes do Brasil e com diferentes perfis também, desde consultores, desenvolvedores de softwares, implementadores, são diversos os perfis de empresas que já fomentaram oportunidades conosco ao longo do programa e que já estão também movimentando ao longo deste programa com as respectivas regras que eu vou apresentar para vocês. Pensando no modelo de atuação, hoje a gente tem duas linhas. Então, a gente pode atuar como indicador de negócios ou como um canal de vendas. São linhas muito usuais quando a gente pensa no mercado de parcerias, no mercado de tecnologia, né? Pensa na área de parcerias como um todo. O Finder é esse modelo de atuação em que o parceiro vai identificar que tem uma oportunidade e vai direcionar para a Claranet poder atuar com o time comercial, ao mesmo tempo que o canal de vendas também é um Finder, mas é um Finder que tem uma presença muito maior ao longo do desenvolvimento da oportunidade aqui conosco. Então, para que vocês tenham uma ideia de escala das oportunidades tracionadas, começando com o Finder, a gente tem um registro de uma oportunidade que esse parceiro vai trazer, a gente coloca sempre um executivo aqui do comercial que vai ser responsável por acompanhar o desenvolvimento dessa oportunidade, e no modelo Finder, a área comercial
realiza todo o desenvolvimento da oportunidade após as informações iniciais que esse parceiro enviou, e assim que a gente realizar o fechamento da oportunidade, a implementação, a gente realiza o pagamento upfront para esse parceiro em 2 parcelas, tá? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar aqui com um montante em que esse parceiro vai receber muito mais rápido a comissão prevista perante cada projeto. E aí, que margem que a gente está considerando no modelo de atuação Finder? A gente considera o valor do contrato do primeiro ano, então nós fazemos o carregamento ali de todos os valores recorrentes, não recorrentes da proposta, e esses valores a gente considera um montante começando de 3% ali da receita líquida, podendo chegar até 5% no modelo Finder, tá? Reforçando aqui que é uma indicação mais distante, né, no cenário de atuação do parceiro. Então, o parceiro tem que sinalizar que existe aquela oportunidade e a Claranet é responsável por ir atrás desse cliente, realmente identificar se tem, se não tem e assim que a oportunidade for fechada, a gente faz esse repasse aí no modelo de pagamento em 2 parcelas após a implementação do projeto, tá? O modelo Channel, eu vou apresentar aqui a esteira, é muito parecido porque a gente tem um registro da oportunidade também, mas principal diferença aqui, o parceiro que atua como canal de venda, ele acompanha todo o desenvolvimento da oportunidade junto com o time comercial. Então, esse parceiro ele pode movimentar reuniões, ele pode inclusive desenvolver ações com o time comercial para que esse cliente esteja mais próximo. Muitas vezes, né, a gente tem aqui um canal que ele pode ser próximo também do decisor e a gente pode conseguir já mapear de forma prévia algumas informações já para poder chegar ali num budget mais próximo, né, da expectativa, inclusive do cliente. O channel, esse parceiro, ele também pode atuar como um pré-qualificador ali da ação, então ele já pode trazer algumas informações para que o executivo da Claranet já consiga adiantar a proposta e ele pode fazer essa articulação aqui com o cliente. Mas o grande ponto aqui o canal de venda, assim como o Finder, ele sempre vai ter o time comercial da Claranet para fazer esse suporte, o desenvolvimento aqui das oportunidades e vai contar também com os nossos arquitetos para que a gente chegue no melhor cenário, né, dentro desse caráter consultivo que a Claranet realiza dentro da entrega de todos os projetos. Pensando em esteiras de pagamento, a mesma lógica do Finder. Então, tanto o parceiro que indicou, quanto o parceiro que está fomentando com a gente dentro dessa oportunidade, atuando como canal, assim que o projeto for implementado, ele vai receber esse pagamento de comissão em 2 parcelas após a implementação. E aqui, qual que é a lógica que a gente tem de repasse? A gente também considera a receita líquida do primeiro ano desse contrato, só que o que começou lá no Finder com 3% do contrato do primeiro ano, a gente começa com 6% aqui no Channel, podendo chegar até 10%, dependendo do número de oportunidades, já que a gente vai enquadrar cada parceiro em nível de acordo com esse engajamento que a gente for desenvolvendo ao longo aqui do nosso desenvolvimento de oportunidades no programa de parcerias. Então, a gente desenvolveu esse programa pensando numa forma muito mais rápida de finalizar o circuito aqui de pagamento pós-fechamento da oportunidade e para que a gente também tenha essa flexibilidade, porque dependendo da indicação, pode ser que o parceiro seja próximo daquela conta, não seja próximo daquela conta, e a gente tem essa possibilidade de atuar em conjunto considerando que o parceiro ele vai poder em uma oportunidade atuar como indicador e em outra oportunidade ele vai poder atuar como channel, tá? A gente não tem isso de maneira alguma amarrada para que a gente possa pensar em oportunidades com diferentes perfis de atuação aqui do parceiro, mantendo sempre o nível que vocês estiverem. O parceiro que é Silver vai continuar sendo Silver no Finder ou no Channel. Gold também atuando como Finder ou como Channel e a mesma coisa acontece se esse parceiro estiver no nível Diamond, ele vai poder atuar como indicador ou como canal de vendas.
Se a gente for fazer um resumo, né, do que a gente consegue agregar hoje no programa e, de fato, trazer de esforços gerados da Claranet como apoio para o desenvolvimento de oportunidades com os nossos parceiros, é não só um repasse comercial upfront, então a gente tem uma esteira aí de que em poucos meses o parceiro receba o montante de um primeiro ano, já previsto de comissão, então existe uma rapidez, né, nesse processo de pagamento da comissão. A gente tem um time de marketing que, não só nas ações que a gente for desenhar aqui, direcionadas ao programa de parcerias, mas com o próprio parceiro, pode também realizar seja a atividade de um evento, online, presencial, se a gente for pensar em ações personalizadas para um cliente específico, de um segmento específico, a gente tem um time de marketing também que vai poder realizar toda essa atuação aqui conosco, além do time comercial que está ali dedicado para desenvolver as ações conosco. A gente conta aqui com um esforço muito forte da área de portfólio também aqui, que o Vitor trouxe todo o desenvolvimento aqui das ações das ofertas que a gente vem desenhando. Então, a gente tem muitas áreas conectadas à área de parcerias, dando suporte para que, de fato, a gente possa desenhar de acordo com a necessidade do cliente, do parceiro. Se a gente quiser impactar uma base de uma forma mais rápida, não precisar só depender ali das reuniões ou dessa prospecção um pouco mais lenta, né? Se a gente for pensar no potencial de impacto que a gente pode gerar, a gente conta com um time aqui que está pronto para que a gente possa otimizar essa prospecção e essa geração de oportunidades com vocês. A gente tem, além, né, desse time que eu comentei aqui, dando todo esse suporte conosco, o desenvolvimento de uma ferramenta que foi pensado exatamente. Eu vou só compartilhar com vocês, para que vocês tenham essa visão aqui de navegabilidade da ferramenta. O parceiro consegue ver todo o ciclo de venda da oportunidade, né? Todo o ciclo da oportunidade, né, Ana? Essa é a ideia. Sim, essa é a ideia. E não só nesse contato próximo que eu mencionei com o executivo responsável pela conta, com a área de parcerias, a gente tem uma ferramenta que ajuda o parceiro a ter a visibilidade on demand do que está acontecendo com as oportunidades que a gente está, de fato, ali mapeando e trabalhando. Então, esse portal, a gente tem um login e senha que é disponibilizado após a finalização do processo de contrato, fechamento, né, de todo o ciclo de homologação do parceiro. Nessa ferramenta, vocês terão acesso não só às informações do programa, que já estarão descritas também no contrato, dentro da política de parcerias. Vocês conseguem ter acesso aos dados cadastrais que nós possuímos atrelados à sua empresa. A gente tem alguns contatos importantes também, seja o executivo de parceria que vai estar aqui, mas o time comercial, o diretor da área comercial, o diretor da área de parcerias. Então, a gente tem tudo isso de forma muito transparente para que a gente, de fato, consiga otimizar esse fluxo de comunicação e tenha uma assertividade maior na hora do desenvolvimento dos negócios. As oportunidades que forem abertas com os parceiros, a gente tem também essa visibilidade. Então, cada parceiro tem o seu login para verificar em quais oportunidades ele está atuando, qual o estágio dessa oportunidade. Ela é uma oportunidade que está aberta, já fechou, como que está. Esse é até um indicador também importante para que vocês tenham uma ideia se vale a pena, de repente, engajar ainda mais ali naquele negócio, né? Se o executivo também está precisando de uma ajuda, é uma forma da gente identificar aqui de acordo com os status das oportunidades Ô, também. Ana. Depois, sim, Oi, pode Ana, falar. Thiago aqui. Acho que Sim. é só pegando um gancho aí do que você está falando, acho que essa Uhum, tela aqui das comissões é super importante. Você comentou ali a hora que a gente estava falando dos percentuais, mas para reforçar para todo mundo que a gente uhum, entende ser um dos maiores diferenciais desse programa, né? uhum, Quando a gente sim, fecha a oportunidade e a gente chega no valor da comissão, essa comissão ela paga upfront, né? Então, o contrato que a gente faz com o cliente, a gente antecipa essa comissão, né? Somando, né, como a Ana falou, todos os valores, desde consultoria, implementação e o managed services ou o ongoing do cliente, né, o que uhum, ele paga para a Claranet de mensalidade aqui, a gente soma tudo isso, extrai o percentual e paga para o nosso parceiro upfront. Essas informações, isso que é legal, né, Ana? Elas sim, estão abertas aqui para vocês, né? Então vocês vão ter acesso a isso. A Ana usou a palavra on demand, né? Mas
Sim, ao vivo e a cores, né? O sim, que está rolando? Fechamos uma oportunidade, ganhamos uma oportunidade, a ferramenta já vai fazer o cálculo da comissão de vocês e esse valor já vai aparecer aqui para vocês olharem, para vocês verem quanto que eu tenho para receber, quanto que eu não tenho, quanto que eu já recebi, quanto que ainda vou receber um pouquinho mais para frente, né? Então acho que isso é um baita diferencial. sim, Obrigado aí pelo espaço, Ana. Desculpa te interromper, sim. Imagina. mas acho que esse é um baita diferencial. A gente não tem visto isso em outros integradores. A gente sabe que outros integradores têm cada um lá o seu programa de parceiro, de indicação e tudo mais. Mas acho que essa transparência que a gente tem com os nossos parceiros, essa questão da gente do pagamento upfront é o que trouxe a gente até aqui e acho que é um dos grandes diferenciais aí da Claranet junto com vocês. Obrigado, Ana. Desculpa Sim, te imagina. interromper aí. É sempre bom poder agregar, principalmente aqui no aspecto aqui do que a gente está falando de diferenciais, né? Porque é um programa que já tem uma história, temos parceiros que continuam conosco trabalhando nesse novo modelo, a gente tem outros parceiros que estão chegando também nesse novo modelo. Então, a ideia é que a gente possa, de fato, ter total transparência e rapidez, não só no processo de desenvolvimento de cada oportunidade, mas também no circuito aqui de pagamento das comissões. Essas comissões que estarão reproduzidas aqui na tela do portal, vocês terão a visibilidade, inclusive, como que está, né? Então, o projeto foi implementado, não foi implementado, a gente vai acompanhar sempre aqui atualizando com o nosso cenário financeiro, né? E de PMO também, dentro da área de projetos, para que vocês possam ter uma previsibilidade de quanto vão receber sobre cada projeto dentro de cada parcela, já com os valores aqui que serão emitidos na nota, né? E a nota, a gente tem um circuito de comunicação também que o parceiro ele depois vai emitir a nota assim que a gente comunicar a liberação e prazo de vencimento para emissão desse documento, mas também de forma totalmente transparente, seguindo o que está previsto aqui dentro do nosso painel presente no portal do parceiro. Um outro ponto do portal do parceiro é o registro da indicação, é de fato o cadastro da oportunidade, tá? Então, essa área aqui do portal do parceiro, vocês também têm acesso para já colocar as informações ali desse cliente, desse possível prospect, de repente vocês fizeram uma reunião, viram que já tem uma possibilidade, a gente já coloca alguns campos aqui para já deixar isso mapeado e já poder fazer uma pré-qualificação aqui dentro da Claranet e entender se é um cliente da base, se não é. Um ponto muito importante quando a gente fala de oportunidade de cliente é que a gente não tem cadastro de cliente, tá? Então, não existe nenhum tipo de parceiro que vai atender um cliente específico e somente esse parceiro vai atender esse cliente. A gente trabalha por oportunidade. Então, eu posso ter mais de um parceiro em uma conta específica, mas atuando em oportunidades diferentes. Por isso que é tão importante esse registro da oportunidade, para que a gente, de fato, deixe efetivo em sistema que determinado parceiro fez o registro daquela oportunidade, independente da oferta que a gente está trabalhando, e que a gente possa trazer o nosso time comercial já com essas informações mapeadas para que a gente possa desenvolver cada contrato, enfim, cada proposta. Um outro ponto também, né, além da questão do cadastro de cliente, que não existe, é o trabalho de oportunidades com base. A gente tem uma base de clientes que pode ter oportunidades mapeadas com o nosso time de vendas e podem ter oportunidades que, de repente, o parceiro comercial ele vai entrar também. Então, se vocês, de repente, identificarem uma oportunidade, mas descobrirem, enfim, de repente essa oportunidade já é de um cliente da base, traz para a gente, porque essa é uma oportunidade que pode estar mapeada pelo nosso time comercial, e a gente faz um trabalho forte aqui na área comercial para que a gente já tenha essas oportunidades mapeadas com maior rapidez, né, para não perder essa possibilidade de conversão. Mas se de repente esse parceiro tem uma proximidade com a conta, né, ele tem ali um cenário até de informações que de repente a gente em algum momento, ou até por mudança de time no cliente, a gente ainda não teve mapeado, a gente consegue também incluir o parceiro dentro de oportunidades de cliente da base da Claranet, tá? Então acho que é um ponto importante também para a gente reforçar aqui. Além da indicação, os parceiros poderão visualizar as indicações que foram feitas, então registrar e acompanhar esses leads,
leads, né, são as oportunidades de fato com os contatos já registrados aqui via sistema. E uma outra frente que a gente também desenvolveu pensando na captação de novos prospects e mapeamento dessas oportunidades de clientes que de repente vocês ainda estão começando o relacionamento, é uma opção de criação de conteúdo rico, tá? Então, a gente tem uma área aqui específica para que o parceiro possa subir a sua logo dentro do portal do parceiro e dentro da área de conteúdos ele tenha não só o conteúdo da Claranet, mas a sua logo atribuída para que vocês possam divulgar as soluções da Claranet nesse momento que estão falando, estou conversando, por exemplo, né, a gente tem aqui na imagem um material sobre LGPD, que é uma frente que a gente tem aqui de oferta no escopo de cibersegurança. Então, assim, a gente já pode pensar nesse escopo de LGPD atuando com o parceiro de forma mais personalizada. Então, esse parceiro vai ter um material personalizado com a logo aqui da Claranet e a logo da sua empresa para que vocês possam divulgar para essa base de clientes. Então, a ideia é que vocês tenham essa visibilidade, né? Então, aqui é só uma versão realmente sem informações de cliente, enfim, para que vocês de fato tenham uma visão aí de navegabilidade da ferramenta. Então, só voltando para a nossa apresentação, uma pergunta depois de tudo isso que a gente apresentou, reforçou aqui, como se tornar um parceiro da Claranet? A gente tem alguns requisitos, pensando principalmente no que a gente acredita, né, como diretrizes de política, né, de tratamento de dados, mas o código de ética da companhia também. Então, para se tornar um parceiro, a empresa tem que possuir um CNPJ ativo, então, de fato, tem que ser uma empresa registrada, escrita na Receita Federal, ali com o CNPJ ativo. Essa empresa tem que ter ali algum tipo de interface, experiência no mercado em que as ofertas da Claranet estão se posicionando. É importante que esse parceiro tenha um relacionamento com a empresa indicada, então isso ajuda, inclusive, no desenvolvimento do negócio, né? Então, é um ponto que a gente avalia também na hora de começar esse circuito aqui de como se tornar parceiro. Algumas coisas que não podem no nosso programa, né? Esse parceiro ele não pode possuir qualquer vínculo com a empresa que ele está indicando. Então, esse é um ponto importante. O funcionário ele não pode indicar a empresa que ele atua como um potencial lead para receber a comissão em torno disso. Um outro aspecto também é ter vínculo de parentesco com colaboradores da Claranet que tenham contato direto com o cliente. Então, outra questão que também está previsto aqui dentro da nossa política, isso é enviado, né, esse documento é enviado para o parceiro analisar nesse nosso processo de homologação, então é um ponto importante também que, para se tornar parceiro, vocês, né, como empresa, não podem possuir vínculo com algum parente aqui que já tenha necessariamente uma interface direta com o cliente que vocês estão indicando. E perfil, a gente não tem nenhum tipo de perfil hoje, pensando que é uma empresa que está ativa, tem experiência no mercado, de barreira para fazer com que vocês se tornem parceiros. Então, a gente tem muitos perfis, como eu comentei ainda no início aqui das regras, desde empresas que desenvolvem softwares, a gente tem muitos consultores também aqui no escopo de parceiros comerciais, empresas que às vezes não necessariamente atuam só com cloud ou só com cyber, mas conseguem agregar, né, valor em alguma ponte dentro das ofertas que a gente também possui aqui. Então, às vezes você pode ser uma empresa que pode ter alguma oferta, né, que pode haver conflito ali com o portfólio da Claret, já que a gente tem um portfólio amplo, mas a gente pode sim pensar em fomentar oportunidades em frentes que você hoje não está atuando com o seu cliente. Então, a ideia é que a gente possa, de fato, estar se aproximando, entendendo o que a gente pode somar para poder desenvolver esses negócios aí em conjunto. A gente possui um formulário no site da Claranet, onde vocês vão poder preencher, né, esse formulário para se tornarem um parceiro. Então, qualquer empresa que está aqui assistindo a gente, que ainda não é um parceiro da Claranet, que ainda não falou com o nosso time, basta vocês acessarem esse QR Code ou acessarem o link disponível também nesse material que será enviado após o término aqui do nosso evento online, para que vocês possam preencher e a gente, na sequência, possa entrar em contato para bater um papo, entender o momento da empresa, entender também
também o perfil, né, de atuação e para que a gente possa começar a desenvolver e crescer em conjunto, tá? Eu vou abrir agora o momento aqui de perguntas, né, e dúvidas que a gente coloca aqui como também um momento de vocês utilizarem aquela caixinha. Então, a gente tem uma caixinha de perguntas. Eu peço que vocês mandem, né, as dúvidas que possam ter ficado aqui para que a gente possa selecionar algumas e que a gente possa também já esclarecê-las aqui nesse momento. Então, nós já estamos E recebendo. se a Pode gente, se a falar. gente, acho que vocês podem perguntar, se a gente não conseguir responder agora, por conta do Uhum, tempo que a gente tem o contato de todo mundo aqui, então a gente vai entrar em contato com vocês para a gente tirar qualquer outro tipo de dúvida que tenha. Acho que é um pouco disso, né, Ana? Vamos, uhum. A gente está aguardando aqui, estão chegando algumas perguntas. legal. Temos uma pergunta já aqui no cenário aqui do nosso portfólio, Vitor, falando aqui quais são as soluções de cibersegurança que a Claranet possui. São inúmeras, né? Mas eu vou passar a palavra aqui para o Vitor, para ele poder reforçar aí com a gente algumas frentes importantes dentro dessa torre aqui de ofertas que nós possuímos. Não, sem problema. Até para quem perguntou aí, depois a gente pode fazer uma sessão mais se aprofundando das ofertas de cibersegurança, tá? A gente tem um cadastro aí de todos, mas majoritariamente a gente tem a solução de pentest para os clientes. Pensando numa questão de jornada, a gente pode inicialmente trabalhar com o cliente ali com um niche ou com um assessment ali de vulnerabilidades, que é o nosso VA, para entender um pouquinho o que que ele tem e como que ele está posicionado, maturidade, tudo isso. A gente pode trazer para uma questão ali de soluções de ferramentas, então a gente está falando de um EDR, a gente tem outras soluções também para monitoramento para CIEM, SOAR, essas coisas do tipo, então a gente entra ali um pouquinho na questão disso. Tem um ponto importante que seria o SOC, então para operações que já estão rodando e procuram uma proteção ali gerenciada por nós, o SOC seria uma ótima solução. E até por questões de maturidade, a gente pode trabalhar com um pentest para que aí tem um trabalho humano bem forte, especializado para acontecer. Então, eu acho que são algumas ofertas que já podem ficar aí na cabeça de vocês, mas a gente pode fazer uma sessão aí para falar um pouco mais profundamente delas, tá? Obrigada, Vitor. A gente recebeu uma outra pergunta aqui sobre o comissionamento. Referente, né, ao comissionamento, se eu poderia aqui trazer mais informações. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de um programa, né, de parcerias em que a gente pega o montante do contrato fechado e repassa para o parceiro assim que for implementado em duas parcelas, tá? Então, a gente tem algumas margens de repasse que começa desde 3% e pode chegar a 10% do contrato do primeiro ano, pago em duas parcelas. Então, vai depender do nível que esse parceiro está, ou seja, se esse parceiro é um parceiro que já tem um histórico de oportunidades estacionadas conosco, ou se de repente esse parceiro acabou de entrar, né, a gente ainda precisa de um volume maior, a gente vai começar com a margem menor. E também, além da questão do nível, vai depender da atuação. Se a gente está falando de oportunidades que o parceiro ele vai desenvolver conosco de uma forma mais próxima, vai atuar no desenvolvimento da oportunidade como um canal de venda, a gente está falando de um comissionamento maior que começa de 6 chegando a 10. Se a gente está falando de oportunidades que esse parceiro vai indicar e não vai ter de fato ali uma interface, vai só passar o contato e a gente vai seguir a esteira comercial, a gente pode seguir aí de uma faixa de 3% do contrato do primeiro ano, chegando até 5% do contrato. Nesse ponto, só para complementar, Ana, é super importante que a hora que vocês cadastram uma oportunidade e a hora que a gente aloca um executivo de conta do lado da Claranet, que o parceiro esteja próximo
Isso a Ana faz a ponte, eu posso fazer a ponte, as pessoas aqui que trabalham com a gente podem fazer a ponte com o executivo de contas, porque é ele quem vai estar no dia a dia com vocês, né? Identificando aonde a gente pode trabalhar junto, aonde a gente não está trabalhando junto, principalmente quando a gente fala do channel, né, Ana? Que tem a interação maior com o cliente, que tem mais gestão sobre aquela oportunidade. Então, acho que é super importante a pergunta, muito legal, e não é nem conselho, né? A ideia é que vocês se aproximem dos nossos executivos de conta para poder realmente trabalhar junto da oportunidade fim a fim. Então, acho que é um complemento importante aí. Obrigada, Thiago. Tem inclusive uma outra pergunta aqui, quando a gente fala sobre posicionamento, né, que eu acho que é importante, eu vou passar essa pergunta aqui, inclusive, para você, Thiago, que a gente ouviu o questionamento, né? A Claranet trabalha com o governo? Se sim, né, o que a gente pode explicar sobre o cenário de atuação que a gente tem com o governo hoje? A gente trabalha com o governo, né? A gente está até atualmente a gente está trabalhando com alguns parceiros que são especialistas em governo, né? Que conhecem, principalmente quando a gente fala de Brasil, né, pessoal? A gente sabe que a gente tem uma lei que rege todas as interações com o governo, que é a 8666. Então a gente precisa conhecer muito essa lei para que a gente possa entrar. Pregão, leilão, então tem uma série de coisas que entram nesse cenário de trabalhar com o governo, mas a resposta é sim, a gente trabalha. Ah, o parceiro trazendo a oportunidade, a gente vai colocar para dentro de casa, a gente vai colocar o executivo de conta para trabalhar junto e a gente deve seguir para poder entregar uma proposta para o cliente. Fica a mensagem assim: governo o ciclo de venda ele é totalmente diferente do ciclo de venda do privado, né? Então, acho que isso a gente tendo em mente, que o ciclo de venda ele é diferente, né? O governo você precisa se antecipar, você precisa entender quais são as demandas para quando chegar um edital, para quando chegar uma licitação, a gente está pronto para poder responder. Eu acho que tendo isso em mente e os nossos parceiros tendo esse ponto dentro do ciclo de maturidade desse cliente, desse eventual cliente dentro do governo, acho que isso a gente já sai bem na frente quando a gente está falando de governo, tá bom? Obrigada, Thiago. Temos mais uma pergunta, e aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, também puderem mandar aqui para a gente já ir finalizando esse escopo de perguntas. E, claro, a gente fica à disposição para continuar depois desse fórum, responder as dúvidas de vocês e entrar em contato, inclusive, com quem já participou, com quem está aqui conosco e que mandou também as perguntas, tá? Só um momento, por favor. Então, a pergunta foi feita aqui em relação ao programa de parceria, se esse programa ele seria diferente do antigo, né? Então, reforçando o que eu falei aqui no início das regras do programa, a gente tem um histórico de programa de parcerias das empresas que foram adquiridas, então a gente tem um cenário aí de programa Mandic, Corpflex, a Claranet, quando fez a aquisição dessas empresas, que num primeiro momento, né, fez um programa chamado Programa de Alianças. Hoje a gente está com esse programa que é o programa de parceiros comerciais da Claranet. Então, o termo aliança continua existindo aqui na Claranet, mas atrelado à parceria de portfólio, fornecedores que agregam nas nossas ofertas, inclusive que é a diretoria que a gente tem aqui também olhando para esse aspecto, em que o Tiago atua não só com parceiro comercial, mas com aliança de negócio. Quando a gente fala de mudança, a gente tem mudanças não só no aspecto de pagamento, então a gente tem um pagamento agora que é feito upfront, a gente não espera mais o cliente fazer todo o processo de pagamento, recebimento e pagamento na sequência, né? Então, isso para quem teve contato com o programa anterior, mas além disso, né, a gente tem uma linha muito mais atrelada do que, além de receber antes do primeiro ano ali de contrato, essa é a premissa que a gente tem pensando na rapidez, né, desse período
período não só de implementação, mas de pagamento da comissão do primeiro ano assim que implementar. A gente tem também uma lógica voltada a poder personalizar a atuação do parceiro. Então, esse parceiro, além de contar com todo o escopo aqui de suporte do nosso time de parcerias, de marketing, de portfólio, a gente tem áreas que estão realmente voltadas a como a gente pode desenvolver negócio em conjunto aqui, e sempre vai ser um prazer poder ouvir de vocês como que a gente pode gerar negócio em conjunto. A gente está falando também aí de um cenário em que você, parceiro, parceira, pode também fomentar conosco num cenário em que você tem uma conta que é próximo e uma conta que você não é tão próximo. Você pode trazer um cliente da sua base, trabalhar como um canal, fomentando, indo nas reuniões, participando de eventos conosco e com esse cliente, e você pode também identificar oportunidades na sua base de prospects, inclusive, a gente pode, de fato, impactar essas empresas em conjunto e gerar esses prospects de forma sinérgica, né, e convertê-los em conjunto, tá? Então, acho que o ponto que fica colocado aqui sobre o programa da Claranet é pensar de forma mútua a forma que a gente pode somar, pensando nas características do seu negócio, pensando no que a gente tem aqui de know-how, de estrutura, de especialistas disponíveis para que a gente possa crescer, né? Fazer de fato essa entrega consultiva de forma transparente, dentro daqui dos valores da companhia, e que a gente possa de fato levar aí a tecnologia, né, levar a sua empresa para o desenvolvimento, enfim, para a ampliação dos negócios, e que a gente possa vender, né, porque o ano está só começando, pessoal. Temos... Eu vou Uhum, complementar esse ponto para a sim, gente seguir para o sorteio, que é super sim. importante. Tava aqui conversando aqui com o time. A gente, durante o ano, a gente tem uma série de eventos e a gente deve começar a fazer alguns roadshows Brasil afora. Né? Então é super importante nós, como Claranet, e vocês, como parceiros, estarem nesses eventos e poder indicar participante para esses eventos que a gente entra. Então, acho que isso é muito legal, esse bate-papo. Contem com a gente, contem com a Ana, né, nessa conexão, contem comigo, com o Vitor de portfólio, contem com toda a estrutura da Claranet para os eventos que a gente tenha, que a gente está patrocinando de alguma forma, que a gente está fazendo nas regiões aqui do país, para que vocês possam participar e para que vocês possam trazer empresas que sejam prospects de vocês, por exemplo. Acho que isso é bem importante para a gente alavancar cada vez mais as oportunidades que a gente possa vir a ter em conjunto, tá bom? Só esse complemento, vamos partir para o sorteio aí, Ana. E aí, super obrigado aí pela presença de todos. Muito bom, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, já caminhando para o encerramento aqui do nosso webinar. A próxima etapa, né? E essa era a surpresa que eu comentei no início ainda do evento. A gente vai sortear, tá? Um Alexa. E a gente falou aqui sobre oportunidades, né? De gerar, né, valor e trazer as ofertas. A gente quer trazer também a oportunidade de vocês modernizarem, né? O cantinho de vocês. O lar, enfim, independente do local que vocês vão utilizar, a Alexa, né, do ganhador ou ganhadora. O critério que a gente está colocando aqui nesse sorteio é não só a relação, né, dos participantes que se inscreveram, mas para que esse ganhador ou ganhadora seja elegível, ele precisa se manifestar depois aqui do término do sorteio, tá? Então, nós vamos fazer o sorteio agora, e eu vou chamar aqui o ganhador ou ganhadora para que a gente possa fazer essa comunicação no chat, tá? Então, vou pedir que o ganhador ou ganhadora se manifeste no chat, falando, né, que está presente, para que a gente possa entrar em contato e fazer a entrega do prêmio. A gente tem a caixa de perguntas também, tá? Se vocês quiserem já se manifestar na caixa lá, a gente consegue também deixar aqui de forma mais anônima, né? A participação também, vocês fiquem à vontade para utilizar qualquer um desses mecanismos. Então, vamos lá.
É o Anderson ou é você quem vai mostrar a telinha, Uhum. Ana? A gente tem aqui o Anderson contando aqui com o nosso back-office aqui, pessoal. Nosso A gente suporte. é, E a Ana até caiu. Uhum. É. Não, ela tá aí, tá dando Eu pra tô aqui, ouvir. pessoal. Eu tô só ocultei aqui a câmera porque a gente já vai Ah, tá. compartilhar aqui a tela do sorteio com vocês. Então a gente tem aqui a lista, né, dos participantes, apenas, né, nome e sobrenome, tá, pessoal? Esses são os dados que a gente pode divulgar aqui, né, na lista aqui dos inscritos. E nós vamos realizar o sorteio. O Hudson Francis é o ganhador da nossa Alexa. O que? Conseguimos? Só um momento, por favor. Hudson tá por aí. Hudson, vamos ver se de repente o Hudson não caiu ou de repente saiu para tomar uma água. Não? Vamos para o próximo sorteio, então. Vamos fazer a segunda vez aqui o sorteio, pessoal. Vamos lá, mais uma vez. Marcel Baron. Está conosco, Marcel? Permaneceu aqui conosco até o final do webinar? Sim? O Marcel ele já levantou a mão aqui conosco. Marcel, parabéns. Então, vou até voltar aqui. Boa. Bom, voltar aqui porque vocês não estão me vendo, né? Então, só para compartilhar com vocês aqui mais uma vez. Agradecer, né, Ana, a presença de todo mundo. Sim, Obrigado a todos que ficaram com a gente aí até agora. Obrigado, Ana, pela super apresentação, né? Obrigado, Vitor, também pela tua participação, foi muito legal. Eu já recebi algumas mensagens de alguns parceiros aqui que gostaram do conteúdo. Acho que cada vez mais a gente vai trazer alguns conteúdos aí para vocês. Super obrigado. Um ótimo final de tarde para todos. Não sei se você quer mandar alguma mensagem aí, Ana. Fica à vontade. obrigada. Não, na verdade é realmente tudo isso que você falou sobre agradecer, né, pela oportunidade de estar com vocês, de terem aprendido um pouco mais também sobre a Claranet. Então, essa foi uma oportunidade da gente poder, de fato, trazer o que a gente vem construindo para estar próximo dos parceiros, para trazer uma relação ganha-ganha no final do dia aqui com as empresas que estão fomentando conosco. E eu deixo Não, um convite aí para as próximas ações, né, Tiago? Ana, e até eu cometi uma falha grave aqui. Super agradecer ao time de marketing aí que nos ajudou, né? Que quem vai, como eu falei, né? A gente vai ter alguns eventos esse ano, e aí o time, o Pedro, o Anderson, todo mundo aí que nos apoia. Obrigado, pelo suporte e vamos em frente. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. E todo esse time aqui que está nos suportando vai ajudar também os parceiros a gente poder cada vez mais estar presente nos nossos clientes através de comunicações, através de eventos. É isso aí. Queria agradecer a todos. Obrigado. Obrigada, pessoal. Vitor, você quer colocar alguma coisa aqui também nesse encerramento?
Não, só agradecer aí, Ana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ana, Thiago aí por todos e todos os parceiros aí que estiveram no evento. Show. Valeu, Obrigada, pessoal. pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.